Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para mais uma aula, né? E nessa aula eu gostaria de falar com vocês a respeito da variação total, associada aí a uma função, né? Ou seja, o que seria aí a variação total de uma função no contexto da integral. Muito bem, né? Por definição, então, o que é a variação total, né? Se você tem uma função f, f zona, definida no intervalo a b a valores reais, a variação total vai ser o tanto que a função variou no total do domínio dela, que no caso aqui, como o domínio é o intervalo AB, então vai ser o f de B menos o f de A, ok? Então, quando f de B é maior que o f de A, você tem uma variação positiva. Já quando o f de B menos f de A for negativo, você vai ter uma variação negativa, ou seja, a função ela pode teoricamente variar para cima ou para baixo, né? Fazer um gráfico aqui para ilustrar é, como que funciona então essa variação total é o seguinte. Então suponha que você tem aqui uma função f de x, cujo gráfico seja alguma coisa parecida com isso. Deixa eu pegar um gráfico diferente. Vou pegar um gráfico que faz isso aqui. Aí você então fixa aqui, suponha que você tem aqui um ponto A, suponha que você tem aqui um ponto B. Então você vai ter aqui nesse ponto, no eixo y, o f de A, né? O f de A. E aqui nesse outro ponto você vai ter aqui o f de B. Então, o domínio da função é todo essa região aqui, delimitada então pelo intervalo AB. E a variação total vai ser o quanto essa função variou na totalidade. Por exemplo, ó, veja que aqui do f de A, do A para frente, aqui no começo do domínio, do intervalo, o que acontece? A função ela começa a ter um crescimento aqui, então ela está aumentando o seu valor. Porém, de um certo ponto para cá, ela começa a diminuir o valor, ou seja, a variação diminui, e depois aumenta de novo o valor conforme vai chegando mais próximo do B. Então, o que é a variação total, né? É o resultado final dessa variação. Então, a função ela começou crescendo, deu uma decaída, depois cresceu de novo. Então, o f de b menos f de a é o resultado final da variação. Então, você começou aqui, você começou aqui no f de a, ok? E chegou no final das contas aqui no f de b. Então, esse comprimento aqui, essa distância do f de A até o f de B é a sua variação total. Então, a sua variação total nada mais é que o f de B menos o f de A. Isso é a variação total de uma função, ok? Bom, e a gente tem aqui um teorema que diz respeito sobre a variação total, né? Que, na verdade, esse teorema aqui ele pode ser visto aí como uma consequência direta ou um corolário do teorema fundamental do cálculo, né? Então, o que diz o teorema da variação total? Ele diz o seguinte: suponha que f' de x seja a taxa de variação de uma função f. Então, você tem uma função f, igual essa que eu comentei aqui no gráfico que eu tive com vocês, né? Aqui é a função f' de x. E ele diz o seguinte, ó, se f' de x for a taxa de variação, lembrando que a taxa de variação não é o valor em si da função f de x que assume aqui nesse gráfico. E sim o quê? A inclinação da reta tangente num ponto. Por exemplo, a taxa de variação dessa função f num ponto aqui, digamos, C, vai ser a inclinação da reta tangente nesse ponto, que é a derivada. Ok? Então, não é essa função específica que está aqui na hipótese do teorema, e sim a derivada dessa função f' de x, ou a taxa de variação em cada ponto aqui. Ok? Então, o teorema diz o seguinte para a gente. Se f' de x é a taxa de variação da função f, e f' é integrável no intervalo AB, então a integral da taxa de variação em AB, então vai ser a integral não da função f, e sim da função f' de x, que é a taxa de variação dessa função. Então, se a integral da taxa de variação em AB
essa integral vai ter como resultado a variação total, que é o f de b menos f de a. Então, isso aqui, pessoal, é um resultado muito interessante. Em que sentido? Ele fala que se você tem lá uma função definida no intervalo AB e você sabe a taxa de variação dessa função, então, se você quiser saber a variação total, basta você integrar a taxa de variação. Ok? Basta você integrar a taxa de variação. A ideia de demonstração é bem tranquila desse teorema. Por quê? Porque é uma consequência direta do teorema fundamental do cálculo. Ok? Então, ó, suponha o que aqui? Suponha que f' de x seja igual a f' de x. Então, suponha que f' de x é o f' de x. Ok? F' de x. Como f' de x é integrável, então f' de x é integrável. Por quê? f' é igual a f', então se o f' pela hipótese do nosso teorema é integrável, quer dizer o quê? Que a f' é integrável. Então a f' de x ela é integrável. Além disso, essa igualdade aqui, f' de x igual a f' de x, implica o que também? Que f' é primitiva de f'. Então, além disso, f' de x é primitiva de f' de x. Então, pessoal, o que a gente tem aqui, então? A gente tem que a f' de x é integrável e a f' é primitiva de f'. Então, a gente pode aplicar o primeiro teorema fundamental do cálculo, né? Então, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, o que a gente tem, então? Que é a integral de AB da f' de x, dx, né? Porque f' está na hipótese do primeiro teorema fundamental do cálculo, que é o quê? F' é integrável no intervalo AB, e de fato a gente vê que isso acontece, né? Por quê? Porque f' é f' e f' por hipótese é integrável, então f' é integrável. E como f' de x é f' de x, a gente sabe o que então? Que essa f, na verdade, é a primitiva dessa f'. Então, a f' está nas condições do primeiro teorema fundamental do cálculo, onde a primitiva é exatamente a f' de x. Então, a integral de AB da f' de x dx é igual à primitiva da f' avaliada no B, menos a primitiva da f' avaliada no A. Ok? Então, a gente tem isso aqui. E, claro, né, agora é só você substituir a f' de x pela f' que a gente vai ter a igualdade que diz aí no resultado do teorema, né? Então, como f' de x é igual a f' de x, podemos escrever. Então, o que a gente pode escrever? A gente pode trocar essa f' de x aqui por f', né? Então, a gente pode escrever o seguinte, que é a integral de AB da f' de x dx é igual a f de b menos f de a. Então, agora, se a gente esquece a função f' e olha só para a função f', o que acontece? Isso aqui conclui a nossa demonstração, né? Se a gente olha, então, aqui só para a função f' de x e para f' linha de x, esquece a função f', né? Que isso aqui foi uma função que eu só chamei f' linha de x por f', para a gente fazer o argumento aqui, para ficar mais fácil enxergar como que esse teorema é uma consequência direta aí do primeiro teorema fundamental do cálculo. Ok? Então, mas esquecendo por um lado, por hora, essa função f' de x e olhando só para a função f', o que a gente obtém de conclusão aqui, então? Que se eu integrar a derivada da função f', eu obtenho o quê? Que o resultado da integral, na verdade, vai ser a variação total da função f, que nada mais é que a função avaliada no b menos a função avaliada no a. Okay? Então, se a gente pensar agora que numa função qualquer,
que esse resultado, que essa igualdade fala para a gente, né? Ela fala que a integral de AB da taxa de variação de uma função nada mais é que a variação total da função. Okay? Isso aqui, pessoal, acaba tendo algumas aplicações bem interessantes. Okay? A gente viu até agora a integral para quê? A gente viu a integral, por exemplo, para determinar a área entre regiões curvas. Porém, com essa interpretação aqui, a gente consegue ter outros tipos de aplicações bem interessantes. Veja que agora que eu não estou pensando em área, nada disso. Né? Eu estou falando o quê? Que a integral da taxa de variação de uma função é a variação total. Então vamos ver uma aplicação bem interessante aqui, que é essa daqui. Então vamos ver esse exemplo aqui agora. O que diz então? Ó? Suponha que em determinada cidade, uma adutora tem a capacidade de jogar 100 metros cúbicos de água por hora num açude que abastece essa cidade. Então você tem uma cidade lá que é abastecida lá, por um açude, e nesse açude entra, seja de um rio ou uma adutora ali, entra nesse açude 100 metros cúbicos de água por hora. Então a cada hora está entrando ali 100 metros cúbicos de água. Então você tem ali uma entrada constante de água que é 100 metros cúbicos. Porém, a cidade, a gente supõe que essa cidade ela tem um gasto dado em função de g de t, né, ou de tempo que eu estou considerando a hora, como sendo menos t vezes t menos 24 metros cúbicos de água por hora ao longo de um dia. Ok? Então, você tem 100 metros cúbicos de água entrando no açude ao longo de 24 horas de um dia, por exemplo, constante. Então, por hora está entrando aquela quantidade de água. Por outro lado, a cidade está retirando água daquele açude. As bombas estão retirando água, jogando lá para tratamento, enfim, distribuindo para as casas, para as residências, né? Uma quantidade de água que, das 0 hora até as 24 horas, em cada tempo, você tem um gasto dado em função do tempo, que é o g de t, que é menos t vezes t menos 24. Okay? Ou seja, veja que a entrada de água no açude ela é constante. Okay? Então, está entrando 100 metros cúbicos de água. Porém, o gasto ele não é constante. E isso é de se esperar. Por exemplo, de madrugada, quando está todo mundo dormindo, você tem um gasto de água bem menor. E à noite também, o povo, quando as pessoas estão indo para suas residências, a hora que as pessoas vão dormir, também não gasta muita água, né? Já, porém, no meio do dia, você tem um gasto maior de água. Claro que eu peguei uma função g de t aqui, né? Um exemplo aqui hipotético, né? Eu estou supondo que existe uma cidade que tem esse gasto de água, mas você poderia pegar uma cidade real, olhar o gasto daquela água ao longo do dia e fazer essa mesma conta aqui que eu vou fazer para um caso específico da sua cidade aí, ou de uma cidade que você queira analisar. Ok? Então, ó, antes de continuar aqui, vamos analisar, antes de eu usar o teorema da variação total para eu concluir esse exemplo, né, eu quero analisar o gráfico do consumo de água ao longo da cidade, ao longo do dia nessa cidade. Veja bem, claro, né, o que eu quero saber então? Bom, eu tenho uma quantidade entrando de água e eu tenho a quantidade saindo. Eu quero saber o quê? Se essa cidade, se vai sobrar água no final do dia. Okay? Eu quero saber se no final do dia esse açude vai estar com mais água do que no começo do dia. Então você tem um açude grande lá, né? Você vai retirar a água dele e você vai colocar. Eu quero saber se ao final do dia esse açude ele teve um acréscimo de água, se ele continuou na mesma quantidade de água ou se a água diminuiu. Por quê? Porque se a água estiver diminuindo, eu sei que eu preciso, então, ou adicionar mais água nos próximos dias nesse açude, ou preciso fazer rodízio de água ali, diminuir o consumo, para que eu tenha um saldo positivo de água todo dia, de maneira que essa cidade não venha sofrer com falta de água, né? Bom, então, vamos analisar aqui o gráfico, esse gráfico de consumo aqui, né? Então, vamos fazer o gráfico de consumo de água da cidade. Basicamente o seguinte, né? Eu vou colocar aqui na origem as 0 horas do dia, né? E aqui na outra extremidade,
eu vou colocar 24 horas. Então, começa da 0 hora até as 24 horas, né? É a função consumo de água, né? É isso que eu quero determinar. Bom, a 0 horas, então, eu estou assumindo aqui que a 0 hora eu não gasto água. Eu não gasto água. Por quê? Se eu fizer G de T, né? Vocês observar aqui a minha G de T, como vocês podem ver, é menos T que multiplica T menos 24. Se eu colocar T igual a 0 aqui, a função G de T dá 0. Se eu colocar T igual a 24, essa outra expressão aqui, quando eu colocar T igual a 24, vai dar 0 também. Então, eu sei que a função, tanto no 0 quanto no 24, ela vale 0. Ou seja, eu não tenho consumo de água a 0 horas. Estou supondo isso. Porém, quem que é o grafo dessa função aqui, né? Quem que é essa função? Essa função é menos t ao quadrado, né? Mais 24t. Ou seja, eu tenho aqui uma parábola. E essa parábola, vocês podem aplicar Bhaskara aí, etc. Ou derivar, achar o ponto de máximo, o ponto de mínimo dela. Vocês vão ver o quê? Que eu vou ter um consumo máximo de água às 12 horas. Então, às 12 horas eu tenho um consumo máximo de água. E se eu coloco aqui G de T como sendo 12, então eu vou ter o que aqui? Menos 12, né? Então aqui eu vou ter menos 12, se eu colocar o T, e aqui eu vou ter 12. Então, menos 12 vezes 12 menos 24 dá menos 12. Menos 12 vezes menos 12, menos com menos dá mais. Vai ficar 12 ao quadrado, que dá 144. Então, eu sei o quê? Que às 12 horas eu tenho um consumo aqui de 144 metros cúbicos de água por hora. Ok? Por hora. E olha que interessante. E eu sei o quê? Que isso aqui é uma parábola, né? Então o gráfico disso daqui vai ser alguma coisa mais ou menos assim, né? Só ver meu gráfico aqui, que se ele tá... meu gráfico tá meio desproporcional. Deixa eu arrumar ele aqui, né? Tem que colocar mais pro meio aqui. Aqui assim. Então, o nosso gráfico aqui é uma parábola. É isso. Então, a gente tem aqui uma parábola, ou seja, a 0 hora o consumo é 0, porém, conforme vai começando o dia, vai aumentando o consumo, né? Então, eu estou assumindo esse consumo. Quando chega às 12 horas, o consumo começa a diminuir também. Então, eu estou assumindo que eu tenho um consumo máximo aqui às 12 horas. Por outro lado, pessoal, o que acontece? Eu tenho uma adutora jogando água nesse açude de quanto? 100 metros cúbicos de água por hora. Então, aqui eu tenho 100 metros cúbicos de água por hora, está jogando. E o que acontece? Esse abastecimento ele é contínuo. Ou seja, toda hora do dia está sendo jogado por hora 100 metros cúbicos de água. Então, o gráfico da função é uma função que a função que entra água no açude é uma função constante. Uma função constante. Ok? É uma função constante. E olha que interessante, pessoal. O que acontece ao longo do dia? Até aqui, esse horário aqui, mais ou menos, que aqui é aproximadamente, né? Aproximadamente 6 horas. E até esse horário aqui, que vai ser aproximadamente, né? Aqui não é exato, é aproximadamente 18 horas. Ok? Aproximadamente às 6 horas, aproximadamente às 18 horas, a gente tem uma mudança do comportamento. Que mudança é essa? A partir das 6 horas, a cidade está gastando mais água do que está entrando no açude. Isso vai até às 18 horas. Porém, às 18 horas, aí a cidade começa a consumir menos água do que está entrando no açude. Então, veja que eu saber se vai sobrar água no final do dia não é um problema simples. Por quê? Em uma parte do dia está entrando mais água do que está consumindo, na outra parte está consumindo mais do que está entrando, e na outra parte está entrando menos do que está consumindo. Ok? Aliás, na última parte que está entrando mais água do que está consumindo. Então é difícil, a princípio, eu saber o que está acontecendo, né? No final do dia, o meu saldo final. Porém, a minha ideia é o quê? É usar o teorema da variação total para eu determinar o quê?
quem é a quantidade de água final que a gente vai ter, né? Então, aqui eu tenho o 0, aqui eu tenho o 24, né? Então, o que a gente tem que fazer para resolver esse problema? Eu tenho que achar a taxa de entrada de água, né? Ou seja, a taxa de entrada e saída de água. De 0 a 6 horas a gente vai ter uma taxa positiva. Depois, a gente vai ter uma taxa que vai alterando ao longo do dia, né? Porque quando está gastando mais água do que está entrando entre as 6 e as 18, né, eu tenho uma taxa negativa. Por quê? Porque está saindo mais água do que está entrando. Porém, esse quadro se reverte das 18 às 24 de novo. Então, eu preciso achar a taxa de entrada de água em função de T ao longo do dia. Ok? E eu vou calcular a integral de 0 a 24. Né? Então, eu tenho que achar a taxa, que vai ser minha T de T, em função do tempo, que é a hora, né? Da quantidade de água que está nesse açude. Então, a quantidade é a taxa de entrada ou saída de água. Eu tenho que ter a taxa total, né? Ou seja, eu tenho que pegar o que entra menos o que sai, que aí é o meu saldo, né? É isso que eu preciso integrar. É a taxa da quantidade de água que está entrando menos a que está saindo. Eu preciso achar essa taxa. Então, a taxa T de T aqui é o que entra menos o que sai. Por quê? Porque eu quero o meu saldo no final do dia. Então, eu preciso, ao longo do dia, determinar a função T de T, que é a taxa de entrada menos saída de água. Beleza? Então, quem que vai ser minha taxa T de T aqui? T de T vai ser 100, que é a quantidade que entra, menos quem? A quantidade que sai. Quem que é a quantidade que sai? É menos t ao quadrado, né? Que é a função que eu já estou distribuindo aqui. Menos t ao quadrado mais 24t. Então, essa é a minha função entrada menos saída de água. Essa é a taxa de movimentação. Vamos chamar essa taxa de movimentação de água nesse açude. Ou seja, o tanto que está entrando e o tanto que está saindo ao longo do dia. Ok? Então, essa é a minha taxa de entrada e saída de água. É a taxa de movimentação de água, vamos dizer assim. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que integrar essa taxa de 0 a 24, para eu saber o que vai acontecer lá no final. Ok? Então, vamos fazer a conta aqui. Então, a gente vai integrar de 0 até 24, o t de t, que é a taxa, ao longo do dia para ver o que acontece. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 24 de 100. Agora, menos, com esse menos aqui vai ficar mais. Então, 100 mais t ao quadrado. Esse menos com esse mais vai ficar menos, né? Menos 24t dt. Ok? Isso aqui agora eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar o primeiro teorema fundamental do cálculo, né, para a gente calcular a integral. Então, eu estou calculando a integral, tá? Então, eu vou utilizar o primeiro teorema fundamental do cálculo para eu calcular a integral. Okay? E eu vou usar o teorema da variação total para eu concluir depois o quê? Que a integral da taxa é quem? É a minha variação total. Então, minha variação total vai ser o resultado dessa integral aqui. Então, aqui eu estou usando o primeiro teorema fundamental do cálculo para calcular a integral, não para concluir o resultado final ao final do dia, né? Da quantidade de água. Bom, então, o que vai acontecer aqui, então? Quem que vai ser essa integral? É a primitiva avaliada nos extremos. Quem que é a primitiva? Então, vai ficar aqui 100t mais t ao cubo sobre 3 menos 24t ao quadrado sobre 2. Tudo isso avaliado de 0 até 24. Beleza? Bom, olha o que acontece aqui agora. Essa função aqui, você pode simplificar o 24 dividido por 2, que vai dar 12, né? Então, vai ficar o que aqui? Isso aqui vai ficar igual. Veja ó, que todos os três termos que eu estou somando aqui, ele tem um t.
Então, o que significa? Quando eu avaliar no zero, vai zerar todos esses termos. Então, eu só vou ficar com essa função avaliada no 24. Porque quando eu avalio no zero, como todos os termos têm t, todos os termos vão zerar, né? Então, isso que vai ficar 100 vezes 24 mais 24 ao cubo dividido por 3 menos 24 que multiplica... vamos colocar 24 dividido por 2 dá 12, né? Então, vamos colocar 12 aqui já, menos 12 que multiplica quem? Eu coloco aqui o 24 no lugar do t, então vai ficar 24 ao quadrado. Ok, pessoal? E se você usar a calculadora aí e desmembrar essa conta aqui, você vai ver que isso aqui vai dar exatamente 96, né? 96 o quê, pessoal? Metros cúbicos de água. Ou seja, então, embora esteja sobrando pouca água, né, ao final do dia, pelo menos ainda está sobrando água, não é mesmo? Então, você conclui o quê? Que, pelo menos por enquanto, essa cidade não vai ter problema com abastecimento, né? E vai sobrar água aí ao final do dia, né? Ou seja, vai sobrar 96 metros cúbicos de água. Então, pelo menos por enquanto, essa cidade aí não precisa se preocupar com o abastecimento. Está sobrando água ao final do dia. Beleza, pessoal? Então, o que é importante a gente observar nesse exemplo aqui? Que você vai integrar o quê? Taxa. Então, você vai integrar sempre variação. Então, é taxa. Ou seja, tanto é que a gente tem o quê aqui? A gente tem metros, 100, por exemplo, entra nesse açude 100 metros cúbicos por hora. Okay? Então, não é uma quantidade de água, é uma taxa de entrada. E sai o quê? Sai G de T, que é igual a menos T vezes T menos 24 metros cúbicos de água por hora. Então, é como se você tivesse... quando a gente estuda derivada, né? A gente vê lá, por exemplo, quando você escreve, por exemplo, quilômetros por hora, isso é o quê? Isso é velocidade. Ou seja, velocidade é uma taxa, que é a sua... a razão de deslocamento que você tem. Ok? Então... é a taxa que é velocidade. Aqui não é velocidade, evidentemente, porque aqui a gente está trabalhando com problema de água. Mas aqui a gente tem uma taxa também, a taxa de entrada. Então, é metros cúbicos por hora. Claro, você poderia trabalhar com outras unidades aí. Se quisesse falar metros cúbicos por minuto, metros cúbicos por dia. Só que aí você tinha que mudar aí o intervalo de integração, né? Ajustar ele conforme a unidade de tempo que você está trabalhando. Que nem aqui eu coloquei a variável t em horas. Eu tenho, então, a taxa de entrada em metros cúbicos por hora. Eu quero saber o que vai acontecer ao longo de 24 horas. Então, eu integrei de 0 a 24 no tempo. Okay? Então, isso aqui é uma aplicação bem interessante, que não tem nada a ver com aquele problema, aquela aplicação diária que a gente estava vendo. Porém, é uma outra aplicação muito interessante da integral. Né? Se você quer saber a variação total, você integra a taxa. Então, a gente integrou a taxa aqui de variação e obteve aí a variação total, que foi 96 metros cúbicos de água. Né? Então, lembra sempre, em resumo aqui, que você tem que integrar aqui sempre o quê? Taxa. Você integra taxa para obter a variação total no tempo. Beleza? Ao passar do tempo. Né? Uma outra aplicação que a gente pode ter para esse problema aqui é a aplicação em população. Isso aqui é um exemplo muito que pode ter bastante aplicação também. Eu não vou fazer um exemplo específico igual eu fiz aqui na água, mas eu vou comentar com vocês rapidamente aqui. Aí fica de exercício para vocês aí, pegar uma cidade, um país, analisar as taxas de crescimento ou decrescimento populacional e fazer a variação total da população no período de tempo. Então, você pode aí pegar um dado, tentar achar um dado real, ou você mesmo criar um dado fictício aí e fazer um exercício para você ter uma ideia como que funciona. Então, se você quiser aplicar para a população, também dá. Então, suponha que P de T representa a quantidade de indivíduos numa população, e suponha que P' é a taxa de crescimento populacional. Ok? Claro, P' positivo está crescendo, P' negativo a população está decrescendo. Você pode ter as duas situações aí. Ok? Mas P' é a taxa de crescimento.
E lembrando que você vai integrar a taxa de crescimento. Então, o que diz o teorema da variação total? Se você integrar a taxa de crescimento populacional de um tempo T1 até um tempo T2, você vai ter o quê? A população no tempo T2 menos a população no tempo T1. Então, você fixa um tempo T1, que é um tempo de partida. Você tem uma população com a população P de T1 fixada nesse instante inicial de tempo. Okay? Então, você tem o P de T1 com a população inicial. E aí você considera um tempo aí que seja, você pode pensar num mês, num ano, numa década, você pode pensar numa cidade, num estado, num país que seja, ou na população mundial toda, se você quiser pensar nesse exemplo. E você escolhe um tempo para passar, 1 ano, 2 anos, 10 anos. E o que acontece? O P de T2 menos P de T1 vai ser o quê? A variação da população. Então, o quanto a população aumentou nesse tempo. Okay? E para você saber isso, você não precisa saber quem é o P de T2. Isso é interessante. Então, você consegue, de certa forma também, se você tiver uma taxa, você consegue fazer previsão. Por exemplo, pensa no exemplo do açude nosso ali que a gente fez agora há pouco. Você mediu a quantidade que estava entrando lá de água na adutora, então você tem um adutor lá que você sabe que a capacidade dela é isso, e você tem os relógios de todas as famílias ali daquela cidade, ou você tem o controle da quantidade de água que está indo para as residências. Então, assim, ao longo de um dia você analisou a taxa. Veja que você não precisa ir lá no açude e medir o volume do açude às 0 horas, esperar passar um dia e medir o açude às 24 horas. Que isso seria uma maneira mais trabalhosa de você fazer o quê? Medir a quantidade de água que sobrou no final do dia. Você podia fazer isso. Você mede a quantidade do açude às 0 horas e mede a quantidade do açude às 24 horas. Mas suponha que seu açude seja muito grande. Seja um açude que você não tem essa precisão de você medir. Às vezes a gente mede o nível, mas é muito difícil você medir pelo nível, saber num dia o quanto que entrou e saiu de água. Okay? Porém, se você saber a quantidade que entra e a quantidade que sai, que isso está passando por bombas, né, por adutores, então você consegue medir esse fluxo de água. Então, ao invés de você medir o açude 2 vezes às 0 e às 24 horas, você faz o quê? Você analisa a taxa, que é um valor que você conhece, e integra das 0 às 24 a taxa. A população é a mesma coisa. Às vezes você não precisa fazer um censo, contar a população daqui a um ano para saber a população que você vai ter daqui a um ano. Você faz o quê? Você analisa ao longo do ano a taxa de crescimento populacional. Então você pega a taxa de natalidade, que é as pessoas que nascem, pega a taxa de mortalidade, são as pessoas que morrem, e faz uma menos a outra. Então você faz a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, você vai ter uma taxa de crescimento populacional ao longo do ano. Integra de 0 a 365, se você estiver trabalhando com mês, com dias. Pode integrar em horas, se você estiver trabalhando com taxa em função de horas. Tipo, nasce e morre tantas pessoas por hora, nasce e morre tantas pessoas por dia. Integra de 0 a 12, se você tiver uma taxa do tipo, nasce e morre tantas pessoas por mês. Então, conforme a sua taxa, a sua unidade de tempo, você vai calcular a integral dessa taxa. E o resultado vai te dar a variação total, graças ao teorema da variação total. Que o resultado dessa integral vai ser a variação total, e você vai ter então ali o tanto de indivíduos que cresceu ao longo daquele ano, analisando ali ao longo do ano as taxas de crescimento populacional. Okay? Então, eu deixo esse exemplo aqui então, para vocês treinar, fazer um exercício aí, né? Suponha aí uma situação hipotética, ou ver se acha uma função aí que descreve a taxa de uma população, e tenta fazer igual eu fiz para o açude, para a questão da água, tenta fazer um para a população, para o crescimento da população. Bom, pessoal, essa aula então é basicamente isso, né? Eu queria falar do teorema da variação total e essa aplicação, ok? Então, até uma próxima oportunidade, um abraço a todos vocês e até mais.